Comer demais é pecado? Ser gordo é pecado? Eu vejo por aí, quer dizer, não vejo por aí esse tipo de pregação onde os líderes, pastores falam entre a relação entre comer demais e ser gordo. A única coisa que eu encontrei nas redes sociais foi uma pastora, não lembro se era pastora, onde ela falou que comer demais era pecado e a mídia caiu em cima, fez altas críticas e lacrou. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre esse tema entre ser gordo, comer demais e glutonaria, que são coisas totalmente diferentes, são coisas distintas, tá, gente? Então, comer demais é uma coisa, ser gordo é outra coisa e glutonaria é totalmente diferente de tudo isso. Bom, então eu quero começar primeiro sobre a glutonaria. O que seria a glutonaria? Lá na antiguidade, na época de Cristo e até um pouquinho antes de Cristo, a glutonaria estava relacionado a orgias. O que seria essas orgias? Orgias mesmo, orgias sexuais, regada com muita comida e sexo. Por isso que se diz que a glutonaria é pecado. Quando a Bíblia foi traduzida e retraduzida até chegar nos nossos dias de hoje, se algumas traduções ficou como glutonaria e outras como comer demais, mas que são coisas totalmente diferentes. E por que os líderes das igrejas de hoje não falam sobre isso no púlpito, mas falam sobre homossexuais, falam sobre tatuagem, falam sobre adultério? Teve um pastor recentemente aí que adulterou. Alguns foram a favor dele, não absolvendo ele, a favor, dando apoio psicológico, e falam de adultério, mas não falam de engordar. Primeiro, fazer tatuagem é uma minoria. O adultério, por muitas vezes, é escondido, não se fica sabendo. Mas engordar e comer demais tá à vista, tá para todo mundo ver. E tanto os líderes religiosos quanto os membros da congregação, os membros da sua igreja e o líder da sua igreja, às vezes é gordo. E como que ele vai justificar uma pregação falando que engordar e comer demais é pecado, sendo que ele é gordo, sendo que ele come demais? Mas por que, irmão, comer demais e engordar é pecado? Se você entender que quem faz jejum entende que você vê as coisas que você quer comer ou que você tá ali ao alcance da sua mão para você comer e você se abstém de comer, sabe o quanto difícil é você dizer não. E as escrituras dizem o seguinte, que você tem que controlar os seus anseios, os seus desejos, as suas paixões e as suas vontades carnais. Uma coisa é você comer para saciar o corpo. A outra coisa é você comer para se empanturrar, passar mal e engordar. E se eu levar ao nível um pouquinho mais profundo, que quando a pessoa engorda, ela passa mal psicologicamente, porque ela não é aceita por ela mesma, não cabe nas roupas que ela gostaria de usar,
acha que as pessoas estão olhando torto. Isso só traz problema, tanto problema de saúde quanto problema psicológico. Por isso. Agora, o porquê que eu como demais e engordo? É gostoso? Tenho que admitir que comer bastante é gostoso. Mas se você entender que, igual Paulo disse, tudo me pertence, mas nem tudo me é lícito. E você tem que aprender a se controlar. Irmãos, vocês sabem do que eu tô falando. Embora alguns podem me criticar, mas é a pura realidade. E tem que existir uma ordem. Eu não estou falando de padrão de beleza dentro da sociedade, não é nada disso. Se você é muito gordo, não consegue andar direito, tem problema de saúde, a sua higiene pessoal já está comprometido. Tô errado? E eu não tô nem falando de mim. É as escrituras quando diz que o seu corpo é o templo do Senhor. E você tem que se controlar. É difícil? Nossa, como é difícil. Eu sei o quanto é difícil. Falei para você. Eu emagreci 50 quilos sem fazer dieta, sem fazer regime, simplesmente seguindo o que as escrituras diz, né? Se controlar, controlar os seus impulsos, controlar sua mente. Tem esse versículo aqui, ó. Vou colocar aqui. Controle a sua mente. Controle os seus desejos. Controle os seus anseios. Porque senão ele vai te controlar. É na sua mente que você escolhe se você vai ser uma pessoa boa ou se você vai ser uma pessoa má. Lá atrás, voltando um pouquinho lá atrás da minha história, onde eu era obeso grau 3, por isso que eu acho que agora eu tenho um pouquinho de direito de fala para falar sobre a obesidade, porque eu era obeso mórbido grau 3 e mudei. Mudei como? Irmão, você mudou. Vamos pegar uma escritura que diz o seguinte: o seu corpo é o templo do Senhor, e o Senhor não habita em corpos impuros. Correto? Tá de acordo, não tá? Então, vê o quanto é incoerente e por que engordamos. Eu vejo propagandas de TV, eu vejo pessoas dando relatos dizendo assim: eu tenho intolerância à lactose. Eu não sou da área da saúde, eu tô dando o meu testemunho, que é para ficar claro, tá? Eu sou intolerante à lactose. E a pessoa adora queijo. E queijo é rico em lactose. Aí a pessoa vai, compra aquele remédio para intolerância à lactose e judia no queijo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que a lactose para o seu corpo é um veneno. Se é um veneno, você está fazendo o quê? Você está destruindo o seu corpo. Se você levar em consideração que o seu corpo é precioso, o seu corpo é o que você tem de mais sagrado, porque ele não habita em templos impuros, o que você está fazendo?
comendo veneno? Ah, irmão Wagner, você tá pegando no extremo da palavra. Uma coisa é você tomar esse remédio para lactose, porque tudo que comemos hoje, teoricamente, tá? É regrado com um pouquinho de lactose. Lactose? É. Então, aí você toma esse remédio, porque o que você vai comer se tudo tem essa substância? Aí você toma o remédio. A outra coisa é você tomar o remédio porque você quer comer aquela substância que faz mal à sua saúde. Entendeu qual é a diferença? Tem pessoas que têm problema, que tem que tomar insulina. Uma coisa é você tomar a insulina porque você necessita. Correto? Correto. A outra é você tomar dose a mais de insulina porque você vai comer aquela substância que te causa mal. Conseguem entender a linha que eu quero traçar? Se você entender que não existe pecado grande e nem pecado pequeno, que o pecado não entrará no reino do céu, então estamos falando da sua salvação. É isso que importa. O que eu estou fazendo aqui agora na rua? Eu estava andando, porque eu faço caminhada de 10 quilômetros por dia, e me tocou eu falar sobre comer demais se é pecado. Vamos continuar. Vários estudos apontam que tem várias doenças que é relacionado ao excesso de peso. Correto? Então, a partir do momento que você começa a ganhar peso, e não é por doença, porque você come a mais do que o seu corpo necessita, você está colocando a sua vida em risco. Colocando a sua vida em risco quer dizer o quê? Se você tem uma data para nascer e uma data para morrer, e você está judiando do seu corpo, eu acho que você pode adiar o dia da sua partida. E adiar o dia da sua partida não está nas regras das escrituras. Vamos continuar. Então eu tenho que comer coisas saudáveis que faz bem ao meu organismo, que faz bem para o meu espírito. Porque se eu quero que o Espírito de Deus habite em mim e o meu corpo é o templo, eu posso comer coisas impuras? Ó, eu não estou nem falando de carne de porco, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de coisas que são prejudiciais à saúde. E comer em excesso é prejudicial. Temos que entender que ser gordo, a maior parte das vezes, muita parte das vezes, está relacionado à quantidade de comida que comemos, né? Então, é difícil você ver uma pessoa que é magra, que come muito. Acontece. E o oposto também. Uma pessoa que é muito gorda, obesa, e fala que come pouco. É incoerente uma coisa com a outra. Salvo algumas exceções. Pessoas que têm problema de saúde e que engorda com muita facilidade. Mas não é esse o caso. O caso é que você é gordo porque você come muito. Ou você é magro porque você come pouco. E aonde existe pecado relacionado com isso, entre comer muito e comer pouco? Então fique comigo até o final, porque esse tema é um pouquinho polêmico, complicado, e eu tenho que ir devagarzinho. Às vezes vai existir alguns cortes aqui, devido a reflexões. Outro exemplo.
você come demais, passa mal, vomita, não tô brincando, tem pessoas que comem tanto que chega a vomitar. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, que eu não estou falando somente do gordo. A pessoa que é extremamente magra está no mesmo nível, porque tudo tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser nem gordo demais e nem magro demais. Eu estou falando não daquela pessoa que é magra por problemas de saúde, aquelas pessoas que se abstêm de comer porque quer ser magro ao extremo. Aí vimos sempre alguns pregadores dizendo sobre cirurgias estéticas, que falam que fazer tatuagem é pecado, fazer cirurgia de estética, não cirurgias reparativas, de estética é pecado. Se você pegar o que eles estão falando, que você não pode tatuar nada no seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Senhor, e você não pode fazer marca nele, que você não pode fazer cirurgias estéticas, por vários motivos, mas o que me vem à mente aqui é, primeiro, que você coloca o seu corpo em risco, e segundo, a vaidade. Aí a pessoa que é extremamente magra está colocando a sua vida em risco. E outra, o que está acima de tudo é a sua vaidade. Pelo outro lado, o obeso é o oposto, mas ele está colocando a sua vida em risco, desde a sua higiene pessoal, desde os problemas cardíacos, problemas ligados a excesso de glicose e assim por diante. Então, meus queridos, comer demais, sim, é pecado, mas tem que entender que a glutonaria, dito no versículo, ela está totalmente errado, porque glutonaria é outra coisa. Como foi dito lá atrás, glutonaria era orgias. Tem uma outra passagem que diz sobre que as pessoas engordam. Eu vou colocar aqui o versículo. Fala sobre ventre preguiçosos e que as pessoas engordam. Esse ventre preguiçosos está relacionado a duas coisas. Já vou explicar os dois de uma vez. Ventre preguiçoso e que as pessoas engordam. Estava relacionado aos líderes, tanto líderes de estado, que hoje seriam os governadores, presidentes e assim por diante, e os líderes religiosos da época, que os ventres preguiçosos, que não trabalham o necessário que precisa em relação a ajudar ao povo, desviar a verba do povo, roubar o povo, e com isso eles engordam. Então engordar aqui está relacionado a roubo, a fraude, a desviar dinheiro e ver as pessoas passando necessidade e continuar engordando. Tem muitas pessoas que falam de pecados que dá a impressão que está julgando. Exemplo, vou voltar de novo, falando dos homossexuais, falando dos adultérios, falando do roubo, mas esquece os menores, que não é menor, fazer fofoca, fazer intriga, levantar falso testemunho, ficar atiçando a briga entre pessoas, em vez de trazer a paz e amenizar, traz a discórdia, joga a lenha na fogueira para o negócio pegar mais fogo. E esquece esse pormenor, que qual seria pormenor? Você tomar conta do seu corpo. Tomar conta do seu corpo é desde controlar seus pensamentos com aquilo que você vai comer e o que você vai beber, não prejudicar as pessoas, não ser pedra de tropeço, não falar mal,
e tomar conta do templo do Senhor, que é o que é mais sagrado. Eu vou fazer outro vídeo para falar melhor sobre esse tema e eu volto com vocês. Fique em paz em nome de Jesus Cristo e se inscreve no canal, dá um joinha. É isso, vai dar certo. Coloque na sua cabeça que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e ele não habita em corpos impuros. Você sabe melhor que ninguém que não está funcionando do jeito que deveria estar funcionando. Que o tema é complicado, é delicado, sim, é delicado. Mas vigiai e orai. Eu vejo vocês no próximo vídeo.